Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu estou aqui com os amados e é uma satisfação poder compartilhar o ensino da Palavra de Deus. EBD é uma escola extraordinária. Mais uma lição, mais uma pré-aula e é com gratidão, é com muita emoção no coração que eu quero compartilhar essa pré-aula da lição de número 11 com os queridos irmãos. Já estamos aqui com o nosso slide. Nós temos já uma opção de 3 louvores para iniciar a nossa EBD. Aí você escolhe um desses três louvores aí para louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós já estamos chegando em uma reta final, praticamente, das 13 lições desse segundo trimestre. Já estamos aí na 11ª lição, uma lição de um tema extraordinário, a que nós vamos hoje compartilhar. Enfim, o tema também desse trimestre está sendo sensacional, até porque homens dos quais o mundo não é digno ou não era digno da sua presença aqui, de fato, e eles deixam um legado tremendo. Nós vamos falar novamente da vida de Jacó, aqui nessa lição de número 11. Falamos na lição de número 10, um pouquinho da sua experiência transformadora. E agora nós vamos falar também da vida de Jacó, uma pessoa que, sendo enganador, mesmo assim construiu um império, eu posso dizer. Mas antes disso, eu quero deixar aqui um recadinho para você, professor. Chegue antes das 9 horas na sua classe, para preparar ali sua classe, esperar a sua turma. Não deixe para chegar faltando 5 ou 9 horas em ponto, para que já chegando lá os alunos estejam prontos para recebê-lo. Não faça isso. E não leia a lição na vista dos alunos, como se estivesse fazendo uma leitura ali, sistemática, enfim. Grave, tente gravar na memória tópicos, insights, enfim, algumas lições para aplicar no dia aí, no domingo pela manhã, na sua turma. Faça isso, porque com certeza Deus irá muito te abençoar. Vamos lá, a lição número 10, está aqui na sua tela, já no seu slide. Jacó, sendo um homem enganador, agora está sendo um homem honrado, um homem que Deus honrou e abençoou. E nós vamos ver o porquê disso. E abaixo aqui do slide você pode observar uma frase que eu coloquei. Olha só o que diz essa frase. Quando Deus age na vida de alguém, na vida de uma pessoa, sua conduta impacta geração. É isso mesmo. Quando Deus age na vida de um homem, na vida de um ser humano, a transformação, a mudança vai impactar na vida de alguém. As pessoas vão ficar perplexas com a mudança, com a transformação. Glória a Deus por isso. O texto áureo da nossa lição diz assim: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó. É Deus agora falando com ele. Mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. A verdade prática diz o seguinte: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. É só o Senhor. Isso é óbvio. E aqui no slide eu deixo mais uma frase aqui, embaixo. A transformação eleva o ser humano a outro nível. Oh, glória a Deus. Eu vou repetir de novo. A transformação eleva o ser humano a outro nível. Sabe o que eu quero dizer com isso, nessa frase que eu coloquei aqui sendo minha? Eu quero dizer o seguinte: quando Deus transforma e Deus muda a vida de alguém, ele sai da onde ele está e passa agora a viver em outro estágio. Ele passa a caminhar por outro caminho, por outra trajetória. É isso que eu quero dizer.
Deus tira nós de um certo lugar e nos coloca em outro, dizendo assim: agora você não é mais o mesmo, tome jeito, mude, a sua vida é outra, a tua vida tem que ser mudada, você não é mais o mesmo, você precisa andar agora na direção, você precisa andar agora na orientação, é isso. Olha, dá uma pregação aqui, misericórdia, meu Deus. Bom, a leitura bíblica em classe está aí em Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao 31, eu quero ler com você. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, Jacó, e suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha Jacó, um líder, ele estava liderando, vamos fazer aqui um pensamento. Ele estava liderando, ele soube como controlar a situação. O cara já estava maduro, Jacó já estava assim, calejado, viveu. Já era mais de 20 anos que tinha se passado distante da sua terra, da sua parentela. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até o amanhecer, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. Com aquele varão, aquele ser celestial, aquele ser celeste, vamos pensar assim. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, senão me abençoares. Jacó dizendo, olha que coisa. E disse-lhe: qual é o teu nome? Olha só. Então, o homem que estava lutando com Jacó disse: qual é o teu nome? Aí ele disse assim, Jacó. Ah, tá, era isso que eu queria ouvir. A tua identidade. É isso que eu queria ouvir da tua boca. Quem é você? É isso que eu queria ouvir. Uma declaração. Eu vou abrir aqui um parênteses, querido. Você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, para que isso toque e fique profundamente tocado na tua alma. Deus quer que nós confessamos. Deus quer que eu e você declare quem somos. Deus quer que eu e você abra o coração e diga a verdade. Deus quer que eu e você seja transparente. Deus quer que eu e você sejamos realistas. É isso. O anjo perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Bom, então disse: não te chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Foi o textual que nós lemos. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. Agora Jacó ficou curioso e disse: por que perguntas pelo meu nome? E a Bíblia diz que abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face e a minha alma agora foi salva. Alívio, hein? Quando Deus perdoa, meu querido, quando Deus liberta o homem, ele se sente leve. Quando Deus cura o pecado das nossas vidas, o homem se sente leve, liberto. Jacó disse: a minha alma está salva, foi salva. E o verso 31 diz assim: saiu-lhe o sol quando passou o Peniel e manquejava da sua coxa. Queridos, só lendo aqui o texto da leitura bíblica em classe, já dá uma pregação, dá uma aplicação, dá uma lição tremenda para nós. Temos aí 3 tópicos, são tópicos relevantes. Primeiro, a família de Jacó. Segundo tópico, Jacó deseja retornar à sua terra. E terceiro tópico, aí Jacó no Val do Jaboque. E aí temos os subtópicos, em cada tópico que nós vamos descrever aí, um após o outro. Nós temos uma palavra-chave na nossa lição. Também nessa palavra-chave me chamou muito a atenção aqui, essa palavra, que é honra. A palavra-chave é honra. Isso significa dignidade, isso significa integridade, significa moral, significa boa reputação. Se nós fôssemos aqui descrever cada adjetivo desse, irmãos, seria a lição nossa. Até porque quando o homem é transformado, ele recebe honra. Isso é, ele vai ter dignidade,
ele vai ser respeitado, ele vai ser uma pessoa íntegra, sabe? Ele vai andar honestamente, ele vai ser uma pessoa de uma reputação, de uma conduta tremenda. Quando o homem é honrado por Deus, ele vai ter essas características, esses adjetivos na vida dele. É verdade. E o mundo precisa ver isso em nós. As pessoas precisam ver isso em nós. O mundo tem que olhar para o cristão e observar o que Deus fez na vida dele. O quanto ele é honesto, o quanto ele é íntegro, o quanto ele é uma pessoa de moralidade, de moral, uma pessoa de conduta, de reputação e ética. Oh, glória a Deus! Essa palavra-chave é uma interpretação tremenda se fôssemos aqui aplicar na nossa lição, queridos. É a realidade. A introdução da nossa lição diz assim, ó, olha só. Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo, de uma forma tremenda, e conflitos. Isaac amava a Esaú e Rebeca a Jacó. E nesse ambiente que ele nasceu, que ele cresceu, aprendeu o quê? A enganar. Aprendeu a enganar para que pudesse alcançar o que ele quisesse, o que ele queria. É a realidade. É que a Bíblia não fala o que aconteceu antes. Fala desse episódio que foi o mais relevante. Ele enganou. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo. Agora começa o processo aqui de transformação que Deus realizaria em sua vida, tá? Aí tá marcado de amarelo, até para você ver na introdução, o texto embaixo aí. O homem que enganou passou a ser enganado. Que situação, hein? E as lutas e dores foi sendo moldado. Ou seja, nas lutas, nas dificuldades, nas dores, nas aflições, nos momentos difíceis, ele agora passou a ser mudado. Deus começou a trabalhar, apertar na vida dele. Queridos, primeiro tópico aqui da nossa lição, subtópico 1 do tópico 1, diz assim, um encontro especial. Você conhece a história? Jacó fugiu, foi a lição passada, número 10, que nós estudamos. Chegou na terra de Labão, em Harã, e a Bíblia diz que ele encontra agora Raquel, a filha do seu tio, tirando algo, ele ajuda, ele oferece ali, ele é cortês até, ele oferece uma mão amiga, mas aí o tempo passou, você conhece a história, ele trabalhou um tempo, e aí na hora de ele receber Raquel, o seu sogro entrega Léia, e aqui, querido, já começa a colheita. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. O enganador aqui no subtópico 2 do tópico 1, enganador agora é enganado. Agora eu acredito que Jacó começou a entender a forma do processo. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado. Mentira, engano. Deus nos perdoa, queridos, mas também nos disciplina. É a realidade. O princípio espiritual do Senhor permanece, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus, ela não volta. É por isso que em Gálatas 6,7 diz assim, não erreis, não vos enganeis. Tudo que o homem semear, isso ele vai plantar. Aí Provérbio, no capítulo 22, versículo 8, eu quero ler com você aqui, querido, ó, capítulo 22 do livro de Provérbios, no verso 28, olha o que diz. Eu achei muito interessante essa referência bíblica aqui, tá? Olha, 22 e 8 do livro de Provérbios, né? Melhor dizendo, 22 e verso 8 diz assim, o que semeia a injustiça cegará males. O que semeia injustiça, ele vai colher coisas maus. É a realidade. Esse acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que ele causou quando enganou o seu pai. Vamos lá, subtópico 3 do tópico 1, muitos filhos. Tá? Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. Enfim,
Mas o casamento monogâmico e hétero, um homem ou mulher, na nova aliança, monogamia é a única forma legítima, tá? Não é que Deus liberou o homem ser polêmico, polígamo, não, nada disso. Olha só, a poligamia trouxe consequências terríveis na vida, ou para a vida, as famílias, tá? Em especial a família de Jacó. Porém, Deus é misericordioso, queridos. Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram herança, diz o Salmo 127, versículo 3. Tá bom? Vamos lá para o tópico 2, para nós meditarmos um pouquinho. Jacó deseja agora retornar à sua terra. 20 anos se passam. Subtópico 1 do tópico 2, Jacó almeja, nasce uma ardência no seu coração para retornar para a casa da sua, para a sua casa, a casa do seu pai, dos seus pais. Jacó almeja retornar para a sua casa. Agora imagine, será que Jacó tinha a informação que sua mãe, Rebeca, era falecida, que o seu pai, Jacó, seu pai, Isaac, já era falecido? Será que Jacó tinha noção com isso? Depois de trabalhar vários anos, seu tio, Labão, Jacó sentiu o desejo. E aí faz toda aquele pedido para seu tio, enfim, você conhece a história. Mas aqui embaixo está marcado de verde, eu marquei, diz assim, ó: é hora de retornar, é hora de voltar, é hora de corrigir o que deixamos de errado de onde saímos. Vou repetir isso aqui. É hora de retornar, é hora de voltar, é hora de corrigir o que deixamos de errado de onde saímos. Eu quero falar para alguns de vocês que estão me ouvindo e assistindo aqui, isso que está aqui escrito. Essa é uma das mais duras realidades, que muitos não aceitam. As pessoas cometem erros, as pessoas cometem erros gravíssimos, e aí querem mudar de igreja, indo para uma outra igreja, ou indo para um outro lugar, e aí deixa coisas erradas para trás, e vai como se nada tivesse acontecido. Parece que tá nem aí, ó, tá tudo bem. E acha que Deus está apoiando, acha que Deus está aprovando a sua ida. Não, eu vou para outra igreja, lá vou fazer a obra, lá vou fazer o trabalho, e tá tudo bem. E não imagina que Deus está vendo. E vai chegar uma hora, querido, que Deus precisa falar duramente com você. Deus falou com Jacó para ele voltar. Se Deus não tivesse falado com Jacó, ele não ia voltar, não. A Bíblia diz que Deus falou, nós vamos ir mais adiante. E você, às vezes, endurece seu coração. Você precisa voltar de onde saiu. Você precisa voltar e consertar aquilo que você deixou para trás de errado. Ora, não é eu que estou falando de verdade, estou sentindo no coração aqui. Você precisa voltar de onde você saiu. É hora de voltar. É hora de acertar os problemas lá atrás. Eu não vou me humilhar, não. Eu não vou voltar. Muitos pensam assim. E Deus quer que você faça isso. Deus quer que nós façamos isso. Eu não posso continuar a vida lá para frente e se eu deixei coisa errada lá para trás. Vamos ver na vida de Jacó o que aconteceu. Subtópico 2 do tópico 2 diz assim: o acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra. Ele não concordou, não. Mas Jacó foi, ele tomou a decisão. Jacó pediu que ficasse ali. Ele pediu que ficasse ali, né? Labão tentou, conseguiu. Reconheceu que o Senhor tinha abençoado a Jacó, Labão. E disse, olha, foi por amor a ti, Jacó, que Deus está me abençoando. Um ponto aqui importante, queridos. Eu e você somos filhos dele, somos cristãos. Nós temos que entender que muita gente, mesmo não sendo crente, é abençoada por minha causa e pela sua. Muitas pessoas, elas são abençoadas através de mim e através de você, que somos filhos de Deus. Aí você fala, mas ele é ímpio, ele não serve a Deus, ele não tem. Labão era um desses. Labão reconheceu, dizendo, Jacó, Deus me abençoou por amor a você. É isso. Entenda, tem esse discernimento por onde você está, viu? Tem esse discernimento.
Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez o seguinte proposta: determina-me o teu salário que te darei. Ou seja, Jacó, quanto você quer receber por mês? Quanto que você quer ganhar por mês? Determina. Dá o valor que você quer. O que você quiser, eu te pago. Eu te pago. Olha, imagine se o seu patrão lhe falasse isso, hein? Como que ficaria aí a tua situação? Querido, por amor a Jacó, Deus abençoa Labão. E acontece isso com muita gente, eu acredito piamente. Deus não mudou, não. Subtópico 3, do tópico 2, Deus manda Jacó retornar à casa de seu pai. Lembra que eu falei? Que Deus falou com Jacó. E acabar, e você diz assim: não, Deus não vai falar comigo para mim voltar, porque eu saí de lá. Deus vai falar com você, eu estou falando aqui agora. Você precisa voltar. Muito bem, lá embaixo, eu até grifei de verde, mas olha primeiro refrão aqui, o primeiro tópico aqui em cima: o Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó, ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos, a ponto de que muitos invejaram ali ele, né? Jacó toma essa decisão para ir embora. E agora aqui embaixo, olha o que diz a Bíblia, capítulo 31 de Gênesis 10:3. O Senhor falou com Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela. Você precisa retornar. Eu não vou trazer à tona aqui o pecado que você cometeu. Deus diz assim agora: porque eu vou ser contigo. Você está temendo, não está? Mas você precisa retornar para consertar lá. Eu serei contigo, não se preocupe não. Eu vou te dar toda a direção. Eu vou proteger você. Tá? É isso, querido, que Deus está falando aqui. Tópico 3. Jacó no Vale de Jaboque. Agora Jacó já está retornando a caminho. São 700 quilômetros. Eu disse na aula passada o seguinte: ó, pelo mesmo caminho que você fugiu, Deus vai fazer você voltar por ele para resolver o problema que você deixou. Eu estou repetindo aqui aquilo que eu falei na lição número 10. Pelo mesmo caminho que você foi quando fugiu de Canaã, Arã, você vai retornar agora para consertar. São 700 km a média. Isso leva meses, dependendo da caminhada por dia. A angústia e o medo agora tomam conta de Jacó. No momento que nós não sabíamos como ia ser o encontro dele com seu irmão Esaú. Agora, aqui está grifado de amarelo, diz assim: ó, em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus, elevar os olhos ao Senhor, tomando essa atitude, né? Nós vemos aqui, elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia nos livramentos. Salmo 121, verso 1 e 2, que diz: eleva meus olhos ao monte, de onde virá o socorro. Então, queridos, Jacó, ele agora está angustiado. Ele não sabe o que vai acontecer, tá? E a Bíblia é bem clara quando diz assim, ó, Jacó teve medo. Está aqui no subtópico 1, do tópico 3. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens. Um pequeno exército. Então Jacó estava angustiado, mas Deus tinha falado: eu vou ser com você, Jacó, não se preocupe. Subtópico 2 do tópico 3, tá? Jacó ficou só e lutou com Deus. E aqui agora é onde que Deus dá mais uma, assim eu digo, uma ênfase para aquele encontro com seu irmão. Naquela noite, pois, após sua família passar adiante, quando ele colocou ali, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar o seu socorro. Então lhe apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Tem problemas que às vezes, dependendo da situação, eu preciso me concentrar a ponto de eu entrar numa comunhão com Deus sozinho, para lutar mesmo e ficar com ele agarrado. Senhor, me dá direção. Senhor, me dá um socorro. Senhor, me ajude. Essa é uma decisão agora que eu devo tomar. Eu estou indo encontrar com meu irmão. Eu preciso. Querido, a Bíblia diz que Jacó, ele ficou só. Talvez está faltando isso na tua vida. Você precisa se afastar um pouquinho
e tomar aí uma decisão de clamar e dizer: Senhor, me ajude, eu preciso resolver o problema que eu deixei lá para trás. Até viajar centenas e centenas de quilômetros. É isso, querido, é isso. Então, a Bíblia diz que Jacó ficou só e ele lutou, e a luta durou uma noite inteira. Olha só, então tem luta, por isso que a Bíblia diz, né? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Subtópico 3, o tópico 3 diz: Jacó é transformado. Agora, após aquele encontro, a Bíblia diz que Jacó nunca mais foi o mesmo. É realidade, queridos. Jacó encontrou com Deus quando estava fugindo para Harã. A Bíblia diz que ele na escada ele via anjos subindo e descendo, e ouviu a voz de Deus lá no topo da escada. Ele encontrou com Deus. E agora Jacó encontra com Deus quando está voltando. Olha que privilégio tremendo, né? Então, está grifado aí de amarelo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Jeremias capítulo 18, do 1 ao 6. Então Jacó lutou com o anjo. E aí a sua vida nunca mais foi mudada. A ponto de que, quando ele amanheceu o dia, quando ia até a sua família, até o caminhar dele foi diferente. Porque aquela luta, aquela batalha, aquele ser celestial personificado, tocou na junta, na coxa de Jacó, e mudou o seu nome. Então, observe, nunca mais ele foi o mesmo. A conclusão, querido, aqui de Jacó teve muitos momentos difíceis na sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir. Indo morar com seu tio Labão, na casa do seu tio, trabalhou muito, foi enganado e invejado. Como eu li lá no slide passado, volte essa live, volte aqui essa lição, você vai ver, foram 20 anos que passou. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Queridos, essa lição é extraordinária. Professor, aplique, pegue os tópicos, pegue os detalhes e aplique aí na sua classe, nos seus alunos. Tem até esse slide aqui de aplicação básica que eu deixo sempre, em cada lição, em cada pré-aula, que diz assim, na aplicação: quando alguém encontra com Deus, Deus transforma o seu caráter. Quando nós temos um encontro com o Senhor, colhemos o que semeamos. E quando nós encontramos com Deus, nós passamos a viver agora uma obediência à voz do Senhor, à voz de Deus. E o encontro que muda tudo é quando nós encontramos com Deus. Quando encontramos com Deus, Deus honra, porque nós fomos nascidos de novo. E quando nascemos de novo, nós somos transformados. Então a honra nasce da transformação. Por isso que Jacó foi honrado, porque ele foi transformado. Resumo: essas lições revelam uma jornada espiritual profunda de engano e redenção, que inspira qualquer pessoa a buscar mudança genuína diante de Deus. Amados, Deus abençoe. Que lição tremenda e grandiosa que nós aprendemos aqui, tá bom? Tem aí as 5 perguntas para você perguntar para a sua turma depois de um aprendizado dessa lição. E eu quero agradecer mais uma vez no nome de Jesus pela tua vida e desejar a você, professor, que Deus te use, te inspire para a tua classe, para os teus alunos, e que todos nós sejamos impactados pela presença do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima. Está seguro em tuas mãos. Quando penso no caminho à frente e não sei por onde caminhar, tua voz fala ao meu coração: filho, eu vou te guiar. Mesmo quando a noite é escura e parece não ter direção, tua luz brilha no meu caminho, trazendo paz ao coração. Eu descanso
descanso em Ti, Senhor. Meu futuro está em Tuas mãos. O meu amanhã pertence a Deus. O meu amanhã pertence a Deus. Ele sabe o que é melhor. Mesmo quando eu não entendo, seu cuidado é maior. O meu amanhã pertence a Deus. Minha vida Ele guardou. Cada passo do meu caminho o Senhor já preparou. O meu amanhã pertence a Deus. Ele sabe o que é melhor. Mesmo quando eu não entendo, seu cuidado é maior. O meu amanhã pertence a Deus. Minha vida Ele guardou. Cada passo do meu caminho o Senhor já preparou. Eu já tive tantos planos que o tempo não deixou viver, mas aprendi que os sonhos certos